das codificações da embalagem, né? Meu nome é Luiz, eu trabalho aqui na assessoria de educação e treinamentos, e hoje a gente vai fazer uma live em conjunto aí com o SyncPress, né, no Smart Packaging Innovation Center. Hoje a gente tem aí a presença do Matheus, né, que trabalha aí no SyncPress, né? Então a gente vai estar falando um pouquinho aí a respeito das atuações do SyncPress com relação a projetos e a embalagens inteligentes, juntamente com o Ricardo, do nosso departamento de desenvolvimento setorial, né? Então, por favor, sintam-se à vontade aí durante a apresentação para estar enviando as suas perguntas, né, os seus questionamentos, que a gente vai estar respondendo aí no final da apresentação, né? Sejam todos muito bem-vindos e eu espero aí que vocês aproveitem mais um assunto aí, né, relacionado à codificação e a embalagens e demais assuntos. Legal? A gente vai começar com um videozinho institucional da GS1, para que vocês também conheçam um pouquinho mais a respeito da nossa associação. O futuro começa agora. Todos os dias, cerca de 5 bilhões de gigabytes de dados são criados e 6 bilhões de códigos de barras são lidos. A autenticidade na identificação e a qualidade das informações dos produtos são fundamentais para não deixar o mundo parar. Um cadastro qualificado de produtos garante agilidade, segurança e eficácia para toda a cadeia produtiva, conectando a indústria, atacado, varejo e consumidor. Os desafios de unificar os processos físicos e digitais exigem cada vez mais padronização e controle. Tecnologia cria automação e gera eficiência. Inovação gera produtividade e cria confiança. Compartilhar o conhecimento promove parcerias para mudar o mundo. O futuro é agora. Legal, pessoal. Então a gente tem hoje como convidado especial aqui o Matheus Quadros, né, da parte aí do SyncPress. Deixa eu só voltar aqui para a minha apresentação, só um minuto. O Matheus vai estar falando um pouquinho a respeito aí de tecnologias para da embalagem, né? Deixa eu até colocar aqui o controle para você, Matheus. Eu acho que agora você consegue falar um pouquinho aí a respeito também da atuação do SyncPress e da Flex e tudo mais. Legal. Como que eu passo a tela? Só você clicar aí. Se você voltar, ele volta. Fui eu que mudei agora? Foi, né? Foi. Legal. Bom, boa tarde para todo mundo aí. Para quem não me conhece, eu sou Matheus Quadros. Eu trabalho aqui na Flex, né, na nossa organização, já desde 2015. Né? E há 3 anos eu estou liderando, tecnicamente, os projetos relacionados a embalagens inteligentes. Rapidinho sobre a Flex, tá? Ela está presente em mais de 30 países, né? Ela tem um foco grande em manufatura, mas ela também tem toda uma capacidade para fazer desde a pesquisa até a entrega final dos produtos. Né? Aqui no Brasil, em especial, a gente tem um ecossistema bem completinho, bem fechado, tá? Que a gente consegue atender aí desde uma simples ideia, transformar a ideia em algo palpável, né? Isso com pesquisa e desenvolvimento, e aí a gente vai trabalhando aí para que chegue na indústria, né? E também tem todo um serviço para a economia circular. Então, o nosso ecossistema aqui no Brasil, em especial no Brasil, ele é um sistema bem voltado para a economia circular, tá? E o SyncPress, ele está dentro dessa organização, né? Hoje ele faz parte do FIT, né? Acho que vocês não veem meu mouse, né? Mas, enfim. Hoje eles fazem parte Tá do aparecendo, FIT. tá aparecendo. Legal. Ó. Aí. Oba! Show de bola. Beleza. Então, o SyncPress está dentro aqui desse ecossistema e o foco do SyncPress são embalagens inteligentes. Tá? A gente viu essa necessidade de dar uma atenção especial para as embalagens. Beleza? Então, antes de continuar, né, talvez alguém
aí não conheça o que é uma embalagem inteligente, né? Não é só mais um termo aí que surgiu para colocar smart, né? Esse termo ele surgiu do inglês, então, para a gente, né? E ele não tem uma tradução literal, tá? A gente não tem uma tradução para smart package. A gente tem uma divisão. Aqui a gente fala de embalagens ativas e inteligentes. Assim como lá fora também tem essa divisão, tá? Aqui a gente engloba tudo como embalagens inteligentes, tanto as embalagens ativas quanto as embalagens inteligentes especificamente, tá? Só para diferenciar, as embalagens ativas são embalagens mais focadas para alimentos, que ela vai influenciar diretamente no produto. O grande característica dela, né, é justamente aumentar o tempo de vida e o frescor desses produtos, né, preservar melhor esses produtos. Tá? E as embalagens inteligentes, por sua vez, ela não tem uma influência no produto. Tá? Ela vai trazer diversas funcionalidades para as embalagens, tá? Agregando tecnologia, que vão trazer tanto benefício para o consumidor, quanto para a cadeia logística no geral. Tá? Então, e esse é o nosso foco, né? As embalagens inteligentes, não as embalagens ativas. Tá? As embalagens inteligentes, então, ela vem justamente com esse propósito de conectar o físico com o digital. Tá? Ela vem junto com esse movimento de indústria 4.0 para a gente fazer a leitura, a identificação dos produtos, né, através das embalagens. Então, o grande diferencial aí é a gente realmente poder associar os nossos conteúdos físicos, né, uma embalagem, um produto, às vezes um manual de instrução, qualquer coisa que seja físico, tá? E associar isso com uma experiência digital, com algum conteúdo digital. Tá? E a embalagem inteligente, ela pode ser aplicada para qualquer tipo de embalagem que a gente tem hoje em dia, né? Independente do material e também independente das características físicas, aí, se ela é rígida, se ela é flexível, reutilizável, reciclável, tá? Então, independente da embalagem que a gente está falando, a gente consegue aplicar esses conceitos de embalagens inteligentes, beleza? E, assim, pensando no ecossistema, né? Então, a gente tem as embalagens inteligentes, ela passa por toda a cadeia, tá? Sempre que você vai ter a produção, né, de alguma coisa, você vai envolver a embalagem, né? É difícil a gente imaginar o mundo hoje sem embalagem. E com a Revolução Industrial, com o movimento de automação, a gente começa a ter tecnologias que a gente consegue associar nas embalagens para a gente facilitar essa automação. E muito mais, muito além disso, né? Não é só facilitar a automação, é entregar valor para o cliente, né? Para ele saber que aquele produto é original, né? É entregar uma forma de a própria marca começar a fazer uma análise dos dados, né? De como que os consumidores estão interagindo com o produto, né? E diversas outras ferramentas aí que a gente pode utilizar para, principalmente, pessoal, integrar, né, todos esses elos da cadeia. Tá? Então, as embalagens inteligentes, ela tem esse grande apelo para você, sendo o fabricante, né, ou o distribuidor, para que os dados que você está fazendo de leitura, identificação daquele produto, independente de qual step, né, qual elo da cadeia você está, seja você o produtor, seja você o distribuidor, ou o varejo, ou até o consumidor, para que você consiga, né, de alguma forma, interagir com a embalagem ou com o produto e que essa interação traga alguma informação de relevância para a marca. Tá? Então, o grande desafio aqui nosso é justamente fazer essa integração. Né? Hoje a gente vê aí que a indústria como funciona envolve diversos players para você conseguir trazer um produto para o varejo. Né? E aqui no SyncPress, então, a gente trabalha não só aqui no SyncPress, né, mas isso é algo já bem estabelecido aí, né, mundo afora, com 3 principais características das embalagens inteligentes. Né? Então, a gente está falando de proteção da marca, sustentabilidade e experiência do cliente. Né? Então, esses são os pilares que o SyncPress vem trabalhando aí fortemente. E o que significa esses pilares? Né? Quando a gente fala de proteção da marca,
a gente está falando aí de rastreabilidade, né, principalmente. Né? A rastreabilidade, a gente entende e sabe, né, que ela pode gerar valor em muitos casos, né? Valor direto, valor indireto. Né? A rastreabilidade ela pode servir para você fazer um transporte seguro, por exemplo, né? Para você garantir que ao longo do seu transporte, desde que ele saiu da manufatura até chegar no consumidor, por exemplo, você garante que aquele produto seguiu o caminho conforme era planejado. Né? Mas nada impede que a própria rastreabilidade, né, você fazendo o registro, né, de onde o produto está passando, que essa informação seja também exibida para o consumidor. Né? Hoje a gente já tem alguns exemplos aí, aqui até no Brasil, né, marcas principalmente alimentícia, né, eu já vi isso um tomate, por exemplo, que ele tem lá um QR Code, que esse QR Code ele traz a rastreabilidade de quando ele foi colhido, né, quanto tempo ele demorou para sair da manufatura, da colheita, né, chegar até o consumidor. Então, a rastreabilidade, ela vem nesse pilar de proteção, porque essa sim, a principal função dela, tá? Mas ela pode também ser expandida, aí, por exemplo, para a experiência do cliente, beleza? Como eu citei agora. Na proteção da marca também a gente fala aí de identificação ágil e móvel, né? Não é só uma identificação na sua manufatura, né? Imagina que tem um policial e ele está tentando identificar se aquele produto é original ou não. Então, isso é uma identificação móvel, fazer com que o produto ele seja facilmente identificado, independente de onde ele está. Né? E isso ajuda muito a gente contra a proteção, contra o roubo, contra a produção ilícita, beleza? E quando a gente quer garantir isso com uma maior eficiência, a gente utiliza aí da serialização para que cada objeto individual ele seja realmente aí identificado de forma única, né? Que você não identifica mais o seu lote por inteiro, né? Você identifica um a um, item a item. Isso você consegue trazer também diversos benefícios, não só na proteção da marca. Tá? Na sustentabilidade, a gente fala, então, redução de desperdício, de pegada de carbono, né? Um processo mais eficiente, que você evita um transporte desnecessário, por exemplo. Tá? E é importante também salientar aí a informação para o consumidor. Né? O consumidor, muitas vezes, não sabe como que ele vai descartar aquele produto. Né? Quem nunca teve uma dificuldade aí para descartar uma lâmpada, uma eletrônica, não tinha como. Né? E também a matéria-prima com que você está produzindo os seus produtos. É de extrema importância para a gente pensar nisso. Né? E a experiência do cliente. Né? Hoje, o cliente está cada vez mais exigente. Né? Então, esses aspectos de sustentabilidade veio uma exigência do cliente. Né? E com o avanço da tecnologia, a gente consegue ter, por exemplo, um atendimento digital, a gente consegue passar a informação de forma muito mais fácil para o cliente, a gente consegue fazer produtos personalizados, né? Isso evita descarte, isso evita contrabando, né? É muito mais difícil você... É impossível praticamente, né? Se eu pedir alguma coisa que está com o meu nome para uma marca, eu não vou receber um produto que vai ser falso, certo? Então, a gente trabalha nesses 3 pilares, mas você vê que eles se conversam, né? Quando a gente fala de identificadores, então a gente está falando aí de 2 classes, né? Os impressos, aqueles que são visíveis ali ao olho nu, e isso às vezes já traz alguma informação, né? Como o código de barras, por exemplo, você consegue identificar o código ali embaixo, né? E também eletrônicos, né? Então, qual que é a diferença, né, entre eles? Né? Por exemplo, aqui a gente tem um código de barras, aí o pessoal da GS1 pode falar muito melhor que eu, né? Um EAN13 aqui, né, com esses códigos. Temos, por exemplo, aí um Data Matrix, um QR Code. Isso aqui, para quem não conhece, é um GLOSH. Tá? Essas linhas elas são feitas através de algoritmos e toda vez que você manda gerar um desse código aqui, ele vai gerar essas linhas diferentes. Né? Então, cada código vai ser único. Tá? E aqui também, esse espaço todo aqui, essa imagem toda, é o Digimarc Barcode. Né? Não sei se vocês estão vendo aqui, para mim está escondido. Você pode baixar um aplicativo aí da Digimarc. Né? Isso aqui você exige um leitor específico, né? Que funciona com um smartphone, por exemplo. Então, basta baixar o aplicativo. E nesse código, diferente de todos esses, aqui a gente tem espalhado vários códigos. Então, como se tivesse centenas de códigos de barras aqui, QR Codes,
espalhados ao longo dessa imagem e sem danificar a imagem, né? Essa é a mágica desse código, né? Do Digimarc Barcode. É conhecido aí como código invisível. Né? Só para classificar, né, os códigos de barras, então eles têm a informação só numa dimensão, né, como se você lesse aqui, cada linhazinha dessa como se fosse um 0 ou um 1, né? E aqui nos códigos 2D, vou pegar aqui do Data Matrix, por exemplo, ele tem a informação nos dois eixos, né? Então, como se você lesse aí da esquerda para a direita, de cima para baixo. E aqui no código de barras, você só vai ler da esquerda para a direita, não faz sentido você ler de cima para baixo. Então, todos os outros códigos são de duas dimensões. Quando a gente fala de eletrônicos, né, de identificação eletrônica, a gente tem aí o exemplo do RFID, né, RFID UHF, por exemplo. Tá? A gente tem também o NFC, a gente tem Bluetooth, né, através aqui, o Beacon, ele é uma marca que ele é um dispositivo pequeno de Bluetooth. Tá? Cada um tem as suas características, né? NFC, acho que muita gente já conhece também, né? É famoso aí por começar a fazer pagamentos, né? Mas ele exige aí uma curta distância. Por outro lado, ele é acessível por smartphone, assim como o Beacon, né? Todo smartphone hoje já tem um Bluetooth. Tá? E a desvantagem desse específico é que ele exige uma bateria, né? Diferente desses outros. Né? Aqui no RFID UHF, a gente já não está mais falando para o consumidor, a gente está falando para a indústria. Tá? Então, aqui, o consumidor ele não vai ter um leitor de RFID UHF. Né? Para quem não conhece, as tagzinhas de carro lá que você passa na cancela do pedágio. Né? É esse tipo de tecnologia aqui. Né? Mas ela vai exigir leitores específicos. Só que para a indústria, tanto que é fortemente utilizado na indústria esse tipo de identificação, isso faz muito sentido. Né? Bom, e por que tudo isso é importante? Né? Só dar uma visão do cenário atual, a gente já consegue entender o porquê que é importante. Tá? Então, a gente tem aqui no mercado 193 bilhões em perdas. Né? Isso aqui em 2018, em vários setores produtivos, tanto com o mercado ilegal, roubo de carga, né, a sonegação de imposto. Então, a perda hoje é grande, né, por conta de você não ter um processo que garante para o consumidor autenticidade. Né? Quando a gente passa aqui, o consumidor passa a ser o cara que vai verificar se aquilo é autêntico, se aquilo é original, e além de identificar, ele consegue informar que aquilo é falso, por exemplo, né? Isso aí muda o nosso cenário, né? Isso aí começa a combater de forma efetiva esses números. Né? Então, como que a gente... por que isso aqui, né, é importante? Então, separando por setor, a marca, né, começa a ter uma depreciação da marca. Né? Se você compra um produto e ele é falso, você começa a desconfiar desse produto, você começa a desconfiar da marca, né? Você passa, o famoso fica com o pé atrás, né? Para o Estado, para a sociedade, né, acaba aí ajudando, né, beneficiando os trabalhos irregulares, né? Porque aí você facilita, né, a falsificação, né? E você deixa de arrecadar tributos também. Né? E mais o maior prejudicado, no final das contas, é o consumidor. Né? Imagina que você comprou um medicamento e esse medicamento é falso. Né? Isso acontece. Tá? E isso pode ser muito ruim para o consumidor. Mais uma vez, o maior prejudicado. Né? E como que a gente entrega, então, esses valores do Smart Packaging? O pilar principal, né, é conectar o produto com o universo digital. Com isso, a gente consegue trazer rastreabilidade, consegue trazer uma maior transparência dos dados, né, que vai ser informado para o consumidor, e até os dados compartilhados entre a própria cadeia logística. Né. Você passa a ter a localização dos produtos independente de onde ele está, se ele está dentro da sua manufatura ou se ele está fora do seu controle. Né? E o próprio consumidor escaneando, ele se torna aí uma forma de você poder localizar onde o seu produto está. Né? E um processo muito mais seguro e digitalizado, né? Ajuda aí a inibir a produção ilegal, ajuda você a entender se você tem que produzir, né? Se aquilo que você já produziu realmente está sendo consumido, né? Está sendo vendido, ou se não, se você pode aguardar mais um pouco, que ainda tem bastante produto no mercado à disposição para ser comprado. Né? Então, a eficiência do processo produtivo acaba se beneficiando demais com essa digitalização, né? Essa cópia digital do seu produto. Né? Que é um exemplozinho, né? Quando a gente faz a rastreabilidade, a gente
sempre tenta trazer a rastreabilidade end-to-end, né? Muitas empresas hoje já têm a rastreabilidade dentro da seu próprio mundo, né? O próprio ambiente que ele controla, né? Mas quando passa disso, né? Quando sai do controle da produção, muitos perdem essa rastreabilidade, né? Perdem o controle de onde que está aquilo que ele produziu. É aí que entra a mobilidade e a conexão móvel, né? Então, a gente começa a identificar além do seu controle, né? E sempre empregando ali, né, analytics, para a gente cada vez mais digitalizar o nosso processo e entender quais as mudanças que precisam ser feitas, tá? Se precisam ser feitas, né? Aqui é um case que a gente trabalhou em cima, né? Um case da HP, onde a gente fez a identificação com QR Codes dessa impressora, né? O consumidor escaneava esse QR Code, ele tinha ali, então, um serviço de atendimento ao consumidor, ele tinha manual de instrução, ele tinha diversas facilidades trazidas através dessa simples conexão com o smartphone e com o QR Code. Tá? E aí a gente tem aqui os dados, né, de analytics disso, né? Conforme foram sendo vendidos, o consumidor foi comprando esses produtos, ele foi escaneando, e aí a gente começa a saber aonde que estão os nossos produtos, né? Olha que legal. Tá? E uma outra coisa relevante, né, é que assim, dentro desse projeto, a gente tirou um manual de instrução, por exemplo, não foi mais um manual físico, tá? Foi só o manual digital. E não teve reclamação, 0 reclamações. A hora que o cara escaneava o QR Code, ele tinha a possibilidade de conversar por WhatsApp, né? Tinha um simples botão, ele conseguia mandar mensagem, reclamar, mas não houve. Tá? Então, isso é legal para a gente entender que realmente hoje o consumidor está mais atento e ele consegue já interagir com o QR Code, né? Ele já consegue ter essa interação digital. Né? Só para vocês terem uma ideia, aí era mais ou menos esse aqui, né? O layout, tá? E aí a gente guiava o produto, guiava o usuário, né? Conforme ele ia clicando nos ícones, tá? Bom, era isso que eu tinha para falar. Vou só apresentar um pouquinho do SyncPress, rapidinho, um minutinho. A gente tem um tour virtual, tá? Esse tour não é público, a gente faz guiado. Então, quem quiser aí conhecer um pouco mais, né, como o nosso espaço hoje, né, por conta da pandemia está fechado, a gente tem essa possibilidade, né, a gente fez esse tour virtual, né. Então, quem quiser aí, a gente tem esse tour virtual, entre em contato com a gente, né, esse aqui é o nosso espaço, tá, a imagem dele mesmo, né, e a gente faz aí o tour com vocês, tá. E aí, de forma pública, a gente tem um e-book também, para quem quiser saber mais aí sobre o Smart Packaging, só acessar, fazer download. Tá? A gente tem aqui redes sociais também, a gente está publicando no YouTube vídeos relacionados aí com o Smart Packaging, cases de sucesso, e até mesmo como aplicar as tecnologias, quais são as tecnologias disponíveis. Beleza? E é isso. Maravilha. Muito obrigado aí. Valeu, Matheus. Luiz, agradecer ao pessoal da GS1 por essa participação. Muito obrigado. Maravilha, Matheus. Obrigado aí pela participação, né? Então, até para a gente conceituar um pouquinho para vocês aí, como que vai ser o futuro aí com relação às embalagens e a sua inteligência e tudo mais. E sempre quando a gente fala de futuro, né, da evolução dos códigos, a primeira pergunta que vem é, né, será que o código de barras vai acabar, né? O pessoal sempre fica na dúvida, né? Qual vai ser o futuro do código de barras? Na verdade, não, né? O código de barras hoje ele ainda é considerado, né, o código do varejo, que é conhecido como GTIM 13, né, ou pela sua simbologia do EAN 13. Ele é o código de barras mais lido no mundo, né? Ele tem aí mais ou menos 6 bilhões de leituras ao dia, né? Dá mais ou menos aí uma leitura por pessoa aí, entre aspas, né? Ou seja, ainda tem muita leitura do código de barras da maneira mais simples que ele é, né?
E é por isso que existe a GS1. A GS1 é a única entidade mundial responsável pela atribuição numérica dos códigos de barras que a gente vê usualmente no supermercado. Né? Aqui no Brasil, a gente conta com mais ou menos 58 mil empresas associadas, né, dos mais diferentes ramos da economia. E o bacana da GS1 é que é uma demanda do varejo, mas quem se adequa é a indústria. Né? Então, toda a indústria, independente da área de atuação dela, ela é responsável pela correta codificação dos seus produtos. Então, se eu trabalho na indústria química, médica, farmacêutica, calçadista, eletrônica, não importa. Né? Se eu fabrico um produto e esse produto vai ser disponibilizado no varejo, eu tenho que codificar ele de uma maneira padronizada. E esse é o grande papel da GS1 no mundo todo. Né? Porque se imagina, né, se todo produto que se chegasse no varejo tivesse uma codificação proprietária. Na hora que chegasse lá para ser revendido, iria virar uma bagunça em sistemas, em cadastros, em códigos e tudo mais. Né? Então, quando a gente fala em embalagens inteligentes, a gente tem que fazer também toda uma parte de estruturação e codificação para que padrões globais únicos também sejam aceitos, né, para que todo mundo se comunique numa mesma linguagem. E a GS1 surgiu aí, né, há mais de 50 anos, em 1973, foi inventado o código de barras, e juntamente com o boom das telecomunicações, né, surgiu-se a necessidade de criação de padrões globais para que todo mundo se comunique sempre na mesma linguagem. Dois exemplos aí da não utilização de padrões é a parte de calçados e plugs de tomada, né? Então, que acarretam problemas no nosso dia a dia. Então, se eu viajo para algum país, né, eu tenho que levar um plug de tomada, né, um adaptador, porque não existe um padrão global para isso. E a mesma coisa de numeração de sapato, né? A numeração dos Estados Unidos é diferente da numeração da Europa e que é diferente da numeração do Brasil. Né? Não existe uma padronização para a numeração de calçados. Né? Então, acabam ocorrendo aí divergências de informação porque são referências diferentes. Para que todo mundo se comunique na mesma linguagem, né, a GS1 é a única entidade mundial responsável pela atribuição da identificação de produtos. Né? Nós somos uma associação aí presente em 150 países e a gente tem escritório em 112 deles, em 115 deles, perdão. Né? Então, independente de qual país, né, eu atribuo a minha numeração do meu produto utilizando o sistema GS1, essa numeração ela é válida no mundo todo. E para isso existe o sistema GS1 de identificação, que ele é composto por 4 pilares, né? O pilar de identificação, captura, compartilhamento e utilização. O pilar de identificação, basicamente, ele faz o quê? Ele cria estruturas numéricas, né, ou alfanuméricas, padronizadas para tudo e quanto é tipo de coisa. Né? O mais comum deles é o que a gente chama aí de código GTIM, que é conhecido como Global Trade Item Number, ou número global de item comercial, que é aquela numeração que a gente vê embaixo dos códigos de barra. Né? Esse é o core principal de codificação da GS1. Mas a GS1 não trabalha só com esse tipo de estrutura numérica. Né? A GS1 tem padrões de identificação de unidades logísticas, de ativos fixos, de ativos retornáveis, inclusive de localizações. Né? Então, ela consegue percorrer aí toda a cadeia de abastecimento, identificando unicamente cada etapa desse processo. Então, o sistema de identificação da GS1, né, num primeiro momento, ele atribui números únicos para tudo e quanto é tipo de coisa. A partir do momento que eu tenho essa estruturação de codificação atribuída de uma maneira padronizada, eu crio, né, o pilar de captura, e daí eu transpasso essa informação para uma metodologia de captura de informação. Né? O Matheus aí falou tanto das capturas óticas, né, quanto as capturas eletrônicas, marca d'água e tudo mais. Né? Então, tudo começa na identificação. Se eu tenho uma estrutura codificada mundialmente aceita, né, quando eu transpasso isso para uma portadora de dados,
todo mundo consegue se comunicar de uma maneira mais fácil e de uma mesma linguagem, né? Então, existem aí N portadoras de dados, tanto lineares quanto bidimensionais, e também as tags de radiofrequência e as outras tecnologias que o Matheus comentou. Então, primeiro, a GS1 cria estruturas numéricas, transpassa isso para uma portadora de dados, para quê? Para poder compartilhar isso na cadeia de abastecimento. Então, a GS1 também tem uma série de padrões de compartilhamento de dados, né? Aqui no Brasil, a gente possui o CNP, que é o Cadastro Nacional de Produtos, que é a nossa plataforma de criação dos códigos de barra, né? Então, toda a indústria hoje usa essa plataforma para poder gerar e também ter um banco de dados centralizados com as informações dos seus produtos. Então, eu identifico, capturo e compartilho, para que haja também processos de rastreabilidade, tanto dentro quanto fora das empresas. Tem a qualidade de dados também e relacionamento com os nossos clientes ou os nossos associados. Então, esse é o papel da GS1 no mundo todo, garantir que todo mundo, né, se comunique numa mesma linguagem. E quando a gente fala com relação à evolução dos códigos, né, olha que bacana, aí a gente tem uma linha do tempo falando com relação à evolução da tecnologia ótica. Em 1976, né, que foi inventado lá atrás, né, o EAN13, né, que é a representação gráfica do GTIM 13, que é o código de barras mais lido no mundo, né, que é usualmente visto aí nas gôndolas de supermercado. E olha só que característica bacana, né? Foi o primeiro código inventado e hoje ainda ele é o mais utilizado no mundo. Por que isso, Luiz? Porque quando a gente fala em nível de padronização, ainda a gente tem que trabalhar com os menores níveis, né? Então, os leitores mais em conta de código de barras são capazes de ler essa codificação numérica. Então, por isso que ele é o código de barras mais utilizado ainda no varejo, né? Porque desde as grandes redes, né, varejistas, quanto as menores, quanto os supermercados de bairro, né, padarias, que têm os leitores com menos tecnologia, conseguem fazer essa decodificação, né? Então, a gente ainda tem esse código como sendo o mais lido no mundo todo. Em 1983 inventou-se o ITF-14, né, que daí a gente conseguiu atribuir numerações para caixas homogêneas. O exemplo mais comum é a caixa de leite, né? Então, o ITF-14 permitiu aí a identificação já de agrupamentos homogêneos, seguindo a codificação do GTIM 13. Então, eu tenho um prefixo inicial de codificação que eu consigo identificar caixas homogêneas. Porém, tanto o GTIM 13 quanto o GTIM 14 ainda eram codificações, entre aspas, aí, burrinhas, né? Eu não tenho nenhuma informação adicional codificada dentro dessa portadora. E o que aconteceu lá em 1989? Né? A codificação do GS1 128 foi implementada. Diferente do que a gente chama aí do EAN 13 e do ITF-14, já com o GS1 128, a gente conseguia codificar todos os 128 caracteres da tabela ASCII 2. Então, eu já consigo agregar uma certa inteligência num código de barras linear. Então, além do número do código de barras do meu produto, eu já consigo criar informações como lote, data de validade, peso e tudo mais. Então, eu já agrego aí mais informações aos meus códigos. Em 1999 foi implementado, né, o GS1 Databar, que é uma especificação mais utilizada em frutas, verduras, legumes, alimentos processados como carnes e frios, no qual eu consigo também agregar o lote e uma data de validade, muito utilizado em alimentos perecíveis, né, e também de medidas variáveis. Todas essas são codificações lineares, né? Lá em 2003, foi implementado também o GS1 Data Matrix, que nem o Matheus comentou lá atrás, que daí eu já trabalho com os dois eixos. Então, eu diminuo o tamanho do meu código e consigo colocar informações adicionais dentro dele. Um código pequenininho, mas que já agrega uma inteligência muito maior. E em 2011,
também se surgiu o QR Code, que tem como aplicação principal aí vínculos a URLs e tudo mais, né? E por que esses códigos bidimensionais estão em processos de adoção em larga escala, né? Pelo seu tamanho, né, ser reduzido, pela facilidade de aplicação, e a única vertente ainda que é um empecilho é com relação aos sistemas de leitura, que nem eu comentei com vocês, né? O código de barras linear como o EAN13 hoje é o mais lido no mundo, mas a tendência nos próximos anos, até pelos nossos estudos globais, é que a migração desses códigos tendam para um data matrix, né, substituindo, né, não que o código de barras vá morrer, né, mas tende-se com o passar dos anos, ter-se essa troca dos códigos, né, a médio e longo prazo ainda. Legal? Mas essa é uma linha do tempo aí com relação aos códigos. E tudo começa na identificação. Que nem eu comentei com vocês, o código de barras mais lido no mundo, ele ainda é um código burrinho, né? Ele não tem nenhuma informação complementar dentro dele. Porém, hoje, ele ainda é o código que serve como referência para cadastro em banco de dados. Então, aquele simples BIP que a gente vê no supermercado, existe toda uma padronização da indústria, que quando ela fornece para o varejo, ela usa esse código, né, para identificar os seus produtos e o varejo para cadastro. E é isso que o CNP também faz, né, que é o nosso Cadastro Nacional de Produtos, né? Hoje as indústrias, quando vão cadastrar os seus produtos para poder ter a numeração do seu código de barras, existem alguns atributos obrigatórios de cadastro justamente para ter essas informações dos produtos que posteriormente podem ser disponibilizadas para consultas e tudo mais. Então, conforme a gente vai falando de evolução das embalagens, né, tudo começa na identificação. Então, independente da tecnologia que eu capture essas informações, você ter uma estrutura numérica padronizada é a chave principal para que a gente consiga se comunicar numa mesma linguagem. Além da tecnologia, né, do código de barras que a gente viu, EAN13, que nem eu comentei com vocês, existe o GS 128, que comporta, né, todos os identificadores de aplicação da GS1, que são esses dados adicionais, né, como lote, número de série, data de validade, e a sua aplicação também na parte logística é muito utilizada, né? Existem requerimentos de varejos, né, e outros parceiros, né, que fazem a aquisição de múltiplos fornecedores, que eles criam regras de fornecimento. Então, os seus fornecedores se adequam com um modelo de padrão de etiqueta logística de acordo com o padrão GS1. E quando essas empresas fornecem, né, quando o varejo, né, ou o parceiro recebe essas etiquetas, conseguem alimentar os seus programas também, seus sistemas de uma maneira padronizada, evitando erros de digitação, divergência de informações e tudo mais, né? Então, o GS1 128 aí serve justamente para que você crie modelos de fornecimentos logísticos. Além disso, as simbologias bidimensionais como o Data Matrix, né, muito utilizado na área da saúde, a gente consegue fazer também essa integração para processos de rastreabilidade. Aqui na Anvisa, o Ricardo vai falar daqui a pouquinho também, já existem algumas regulamentações em andamento para a adoção desses códigos, justamente para evitar falsificação, para ter processos de visibilidade e rastreabilidade no setor de medicamentos. E também o nosso famoso QR Code, né? Então, além de estruturas de identificação numéricas aplicadas no produto, existem padrões como, por exemplo, o Digital Link, no qual você consegue embarcar dentro de uma URL, né, toda a estrutura também de códigos de barra, né, barra, por exemplo, aqui, né, pqr.io barra jetim, barra o número do código de barras do meu produto, barra serial e o número de série. Então, eu transformo aquela codificação, né, numa URL e embarco ela num QR Code. Então, a partir do momento que eu faço a leitura desses códigos, né, eu consigo integrar todos os sistemas e também prover rastreabilidade durante os meus processos de produção e tudo mais.
Existe também toda a parte de identificação de radiofrequência, né, que são as etiquetas inteligentes, que nem o Matheus também comentou. Mas quando a gente trabalha com dados padronizados, né, não importa a portadora de dados, que nem eu comentei com vocês, né? Então, se eu tenho a mesma identificação de um produto, né, o mesmo número de série, né, independente se eu vou embarcar essa informação numa captura ótica, como um data matrix, ou numa tag de radiofrequência, né, se eu tenho uma estrutura numérica padronizada, eu tenho interoperabilidade entre sistemas, né? Então, se eu tenho essa codificação bem montada, bem padronizada e bem estruturada, independente da minha portadora, quem recebe e quem envia trabalha sempre numa mesma linguagem. Então, a GS1 ela preza justamente por garantir que essa interoperabilidade e codificação, não só de itens, mas como de unidades logísticas, ativos e tudo mais, elas consigam se conversar entre si, mitigando erros de comunicação. E no futuro, que nem a gente fala aí, tudo vai ser conectado, né? Então, tudo que puder ser conectado, será. E a identificação é a chave para que tudo isso se torne possível, né? Então, a tendência é justamente aí com o futuro das codificações das embalagens, né, que os produtos se tornem mais inteligentes. E você ter uma estrutura padronizada de identificação também é a chave para que todo mundo se comunique. De acordo com uma pesquisa que a gente fez aqui do nosso Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento, 93% dos consumidores acreditam, né, que as informações de produtos devem ser idênticas tanto nas lojas físicas quanto online, né, o famoso gêmeo digital. Então, você ter um banco de dados, né, com dados confiáveis do seu produto, como marca, descrição, né, mercado, classificação, pesos e medidas, faz com que o mundo físico e o mundo virtual se tornem cada vez mais convergentes e parecidos entre si. Porque se eu compro alguma coisa, né, pela internet, e quando eu recebo isso fisicamente e ela está errada, né, ninguém gosta, né, todo mundo reclama, isso acaba tendo aí problemas com relação à marca e tudo mais, né? Então, a identificação única mais os dados do meu produto tornam-se uma identidade crucial no mundo físico e no mundo virtual, né, porque ninguém merece comprar coisa errada e receber uma coisa pela internet e receber errada na sua casa. Então, a identificação é o ponto crítico e necessário para catálogos, pesquisas e tudo mais, né? A Amazon é obrigatório, por exemplo, o cadastro do GTIN, né, para poder fazer a venda dos seus produtos. Existem mais de 500 milhões de produtos cadastrados para venda na Amazon e no eBay mais de 1 bilhão. E é isso que é o meu recado. Eu queria, né, passar agora o controle para o Ricardo, para que ele consiga... cadê aqui? Deixa eu achar. Para ele consiga também falar um pouquinho sobre os cases. Pronto. Ótimo. Obrigado, Luiz. Obrigado, Matheus. Boa tarde, pessoal. Obrigado também pela oportunidade de vocês aqui estar ouvindo um pouquinho do que a gente tem para compartilhar. Seguindo o que o Matheus falou e o Luiz, eu queria trazer alguns cases, não são ideias de futuro, são coisas que estão acontecendo agora, e são coisas muito alinhadas com os pilares, principalmente com os pilares, né, de experiência do usuário, sustentabilidade e segurança, né, tanto da marca como do usuário, para inspirar vocês, mas não se limitem a isso, vocês podem aplicar isso em qualquer tipo de setor ou cenário. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Como que Tá eu vou conseguindo controlar aí? Senão eu mudo aqui. Passa por próximo, por favor, Luiz. Cadê aqui? Aí. Ótimo. Vamos lá, pessoal. O primeiro case para trazer para vocês é justamente, o Luiz já mencionou anteriormente, é o Sistema Nacional de Controle de Medicamentos, né? Faltou uma letra C ali. O Sistema de Controle de Medicamentos ele é resultado de uma lei implementada pelo governo federal em 2016 e ficou a cargo da Anvisa, então, formar um sistema onde o governo pudesse
capturar as informações dos medicamentos, principalmente aqueles que são, eles dependem de uma prescrição médica, precisa receita, né? Então, para quê? Daqueles pilares que a gente ouviu lá atrás, esse principalmente proteção de marca, roubo, falsificação e até proteção do paciente, né? Ele é baseado no GS1 Data Matrix, o Luiz falou lá atrás. Como que eu implemento um processo de rastreabilidade? Eu preciso, além das informações de qual é o produto que a gente está acostumado a ver hoje nos medicamentos, eu preciso de algumas informações adicionais. E a principal delas, que o Matheus mencionou, é a questão da serialização. A partir de... O prazo ele começa agora em dezembro de 2020 e o prazo final para implementação é em abril de 2022. Então, logo a gente vai começar a ver isso cada vez mais nos medicamentos. Esse código Data Matrix, que tem qual é a informação do produto, mas ele carrega informações como o número de série, a validade e o lote. Então, se eu tive um problema de roubo, um problema de falsificação ou um recall, tudo isso eu consigo agir em cima do medicamento, com uma leitura única. É um projeto do governo federal que atinge a todos os envolvidos, desde a cadeia como um todo, a indústria, distribuidores e os dispensadores, pode ser um hospital, uma farmácia. Então, como que eu faço para alinhar todo mundo para trabalhar em conjunto um sistema único de rastreabilidade? O primeiro passo foi a definição de um modelo de codificação das informações e de captura, que está total alinhado com o que o Luiz falou. Então, o governo federal definiu como sendo o GS1 Data Matrix, esse modelo de captura, e aqui a gente consegue ver na tela quais informações estão codificadas ali dentro. Então, comecem a prestar atenção, logo mais a gente vai começar a encontrar isso, vai ser recorrente no dia a dia do usuário, né? Isso abre uma série de possibilidades, como, por exemplo, até aplicativos que eu consiga pegar uma bula do medicamento, que eu possa ter informações adicionais, eu como consumidor, validar, quem sabe, se aquele medicamento que estão me vendendo, ele é original, ele não é fruto de um roubo, ou que seja, ou se tem um recall, né, que é uma coisa super importante. Passa para o próximo slide, Liz, por favor. O segundo case, que é da Datalink, aqui o foco é principalmente a experiência do cliente, né? A Datalink é uma fabricante de cabos especiais para a linha profissional de áudio, e muitas vezes o cliente comprava o cabo e precisava de um manual, precisava de uma especificação técnica, e eventualmente ele podia se confundir. Como que eu conseguiria chegar numa informação de uma maneira precisa e rápida, né, sem ter confusão ou sem errar, pegar um manual errado, por exemplo, né? Então, a Datalink, ela implementou o Digital Link, que é essa maneira de codificar, inclusive o número do código de base, esse número único, dentro do QR Code, para que eu, como consumidor, consiga, com uma simples leitura, ser encaminhado exatamente para a página com os dados, informações manuais do produto que está em questão. Então, eles foram pioneiros nisso, eles ganharam até o prêmio Automação, foram um primeiro case, primeira implementação desse padrão Digital Link. Uma coisa que é interessante complementar, vocês podem falar assim, nossa, mas eu sempre vejo QR Code em produtos, eu posso já ler isso há muito tempo. O que tem de diferente, né, no case da Datalink? O que tem de diferente no Digital Link? 99% dos QR Codes que a gente vê das ações de identificação nos produtos, principalmente para embalagem estendida, ele tem um formato que é da própria empresa. E aquela empresa, ela consegue explorar isso, apenas ela consegue explorar isso, mas a cadeia de suprimentos fica de fora. Se eu sou um varejista, se eu sou uma empresa que desenvolve um aplicativo, pense em alimentos, eu quero saber a tabela nutricional de um alimento, por exemplo. Se eu fosse usar o QR Code dessas empresas, eu não conseguiria saber que tipo de dado está ali dentro. Quando eu uso um formato padronizado, eu, como marca, incluo todo esse ecossistema de possíveis usuários dessa informação e trago eles para junto de mim. Por que isso é importante? Eu posso ganhar com marketing, um endomarketing, eu consigo atingir eventualmente mais pessoas e ganhar até com maior adesão ao meu produto. Próximo slide, por favor, Luiz. Esse caso é muito legal, é o caso do Melão Rei. O Melão Rei,
não sei se a Maria conhece, aquele melão que vem numa redinha, né? E aqui a gente tem o pilar tanto da experiência do cliente como da proteção de marca, né? As pessoas, quando elas compram um produto, qualquer, não importa esse produto, ela espera, se ela compra isso repetidamente, ela espera que exista um padrão, que ela sempre receba aquilo que ela está acostumada a receber. E com frutas, alimentos em geral, isso é super difícil, porque você tem uma série de fatores que podem impactar no resultado final. Uma chuva, algum adubo que foi utilizado, um excesso de luz, né? Então, isso afeta no sabor. E a missão da Itaueira, que é a dona da marca do Milão Rei, era conseguir controlar todos esses fatores para sempre tentar entregar o produto com a mesma característica. Então, o que eles fizeram? Construíram todo um sistema de rastreabilidade daquele produto, colocaram isso em cada um dos melões, essas etiquetas que a gente consegue ver, aquele código que está ali embaixo, ele é individual, né, por lote de melão, e permite que o consumidor possa saber a origem daquele produto, de onde ele veio, né, hoje em dia isso é cada vez mais relevante, e se aquele produto eventualmente não tivesse dentro do que o consumidor espera, ele pode solicitar uma substituição, vamos falar assim, né, pela Itaueira. Para o lado da marca, isso é fundamental, porque como eles têm essa rastreabilidade do produto, eles têm todo o registro do que foi feito na produção daquele produto, cada vez que um cliente ele relata algum desvio do que era esperado, eles conseguem entender, através de analíticas e tudo mais, o que aconteceu e corrigir para que evitem que isso aconteça num segundo momento, e assim vem trabalhando aquela padronização do produto, da qualidade do produto, né? Então, é um case muito legal de experiência do cliente e rastreabilidade daquele produto, né? Próximo slide, Luiz. Um outro case que também está se baseando no padrão da identificação, também temos o Digital Link aqui, é o Código Verde. Foi uma ação, inclusive, da GS1 junto com a Votorantim. A Votorantim é ela que mantém o Viveiro Legado das Águas. E o que é o Viveiro Legado das Águas? É uma reserva de proteção ambiental de Mata Atlântica, onde são extraídas mudas para vender ao mercado. O consumidor que compra essas mudas, ele lendo o código QR que está em cada um desses vasinhos, ele tem a possibilidade de rastrear, inclusive chegar ao nível de qual árvore deu a semente que originou aquela muda e aquela planta que ele está usando. Isso também, então, carrega os padrões de GS1 para que você tenha, então, sustentabilidade e experiência do cliente. Próximo. Apareceu aí? Ainda não mudou para mim. Ué? Aqui mudou. Carnaval 4.0. Então, enquanto não muda, agora chegou. E esse case, o Carnaval, foi um case inovador, foi uma coisa que a gente nunca tinha feito antes, né? Foi um trabalho da GS1 junto com universidades, com a Rosas de Ouro e com empresas para implementar um Carnaval conectado. Um Carnaval que a gente nunca tinha visto antes, né? O que teve de diferente nisso, né? A gente tornou a fantasia, que é um produto, essa fantasia você pode comprar o direito de participar do desfile, num item conectado. Então, a primeira etapa foi a aplicação das etiquetas de radiofrequência. Então, cada fantasia tinha um número de série único, que isso permitia rastrear quem estava comprando, quem estava recebendo essa fantasia, e no dia do desfile, a gente conseguiria acompanhar a evolução da escola inteira pela avenida. Todo mundo sabe que num desfile de escola de samba, o tempo é um fator crucial. Você não pode ser muito lento, você é penalizado por isso, mas você não pode ser muito rápido. Então, essa tecnologia aplicada nas fantasias permitia a escola controlar esse tempo, controlar a evolução da escola pela avenida, né? Foram aplicados etiqueta em mais de 2.000 elementos da escola,
e a gente aplicou também leitores de radiofrequência, portais RFD, ao longo da avenida. Foram 8 portais. Você pode passar, Luiz, slide, por favor? Aqui a gente tem um exemplo do que foi feito, né? Então, leitores RFD foram instalados de ambos os lados da avenida, esses leitores eram móveis, e as fantasias receberam, então, essas etiquetas de radiofrequência, né? E isso permitiu implementar toda essa rastreabilidade do folião na avenida, né? Tudo isso era captado em tempo real através das etiquetas de RFD e a gente enviava isso para a nuvem, onde o Analytics trabalhava e começava a entregar os resultados para todos que estavam envolvidos. Pode passar. Além disso, uma outra ação que foi bastante interessante, uma das alas, ela carregava o QR Code impresso, vocês conseguem ver na foto, e o folião, aquela pessoa que estava ou em casa ou na avenida, ele conseguia fazer a leitura desse código QR com o celular, que levava para um filtro do Instagram, onde então ele conseguia vestir de uma maneira virtual a fantasia que ele estava vendo na frente dele, que é, de novo, a experiência do cliente, né? A experiência de quem está participando junto. Então, a gente tinha ali todos os componentes da ala, mais o pessoal que estava se divertindo ali, acompanhando e experimentando a fantasia, né? Pode passar, Luiz. Então, por fim, o que a gente queria deixar como mensagem para vocês? A codificação 2D vai crescer muito, ela cada vez faz mais parte da nossa vida, mas isso, reparem, isso vai se tornar um boom, porque as pessoas, os clientes, todos os envolvidos cada vez querem mais informações, e são esses códigos 2D que vão permitir para nós carregar mais informações no produto, que seja uma data de validade, um número de série, um lote, o que é que seja, mas são esses códigos que vão permitir que a gente faça isso. Dados estruturados, eles são muito importantes para essa interoperabilidade. O que é isso? Eu posso colocar um QR Code hoje no meu produto para fazer uma interação com o meu consumidor final. Mas é interessante para mim que toda a cadeia participe. Eu posso ter desde um uso logístico, eu posso ter uma prevenção a perdas num varejo, um controle de data de validade, eu posso ter controle de segurança, recall, e existem infinitas possibilidades, né? E isso está ligado justamente à questão do digital twin, né? Que é esse gêmeo digital do meu produto. Uma vez que eu li aquilo, que eu capturei essa informação, eu sou ligado exatamente ao item digital, que seja, por exemplo, a fantasia do carnaval. Novas tecnologias vão surgir o tempo todo, mas elas vão ter a sua adoção em massa só se elas forem realmente padronizadas. Se isso não acontecer, elas vão acabar sendo aplicadas apenas em um nicho e não vai ter a possibilidade daquele ganho, né? Uma outra vantagem disso, que a gente sempre chama atenção, é ter uma embalagem. Eu fiz todo um trabalho de ter uma embalagem muito bonita, uma embalagem inteligente. Eu não posso encher ela de códigos, não posso encher ela de penduricados que vão poluir ela, né, de uma certa forma. Então, preciso usar isso de uma maneira racional, de uma maneira muito bem pensada, né. É isso, pessoal. São essas mensagens que a gente gostaria de deixar para vocês. Se alguém tiver alguma dúvida e quiser perguntar para nós no chat, a gente está à disposição. Eu acho que o melhor, Ricardo, a gente estourou agora o tempo, né? Então, até quem está nas redes aí, se alguém precisar mandar as dúvidas, deixa eu dar uma olhada se a gente recebeu rapidinho aqui. Mas se não, podem estar mandando por o educa@gs1br.org, tá? Que a gente vai estar fazendo as respostas aí, por causa que a gente acabou de estourar o tempo em 1 minuto, mas por favor, né, quem estiver ouvindo a gente aí, tiver alguma dúvida, educa@gs1br.org. Legal, pessoal? Então, mais uma vez aí, obrigado para quem está acompanhando e a gente se vê na nossa próxima edição aí. Valeu, pessoal. Valeu, Matheus. Obrigado. Tchau, Eu tchau. agradeço. Tchau, tchau, pessoal.